Então, oficialmente agora, boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso primeiro encontro de 2024, e eu considero um encontro super especial, porque agora a gente tem um roteiro, né? A gente tem uma lista de livros para ler durante esse ano, graças de Deus Pai, que a gente vai conseguir atravessar 2024 com essa ruma de livro, né? Não é por nada não, mas a curadoria desse ano está excelente, né? Atendendo a demandas e a colocações super importantes que foram feitas lá no grupo. Eu tentei colocar, de fato, autoras nacionais, ou pelo menos latino-americanas, uma ou outra que distou, como Grada Quilombo, por exemplo, né? Mas a ideia é essa, de fato, né? Acho que foi uma intervenção muito, muito propícia, muito bem feita lá no grupo, né? Assim, de que a gente realmente estava lendo muita coisa de fora, a gente precisava voltar os olhos mais para a nossa realidade. Então, assim vai ser. Então, a gente vai estudar temas muito interessantes, a gente vai ler muitos livros terrivelmente tristes, e vai ser ótimo sofrer com vocês, não vejo a hora. Eu já tirei aquele diálogo, né? Não, a gente lê um livro teórico, uns ensaios e tal, e a gente vai para a ficção para poder descansar um pouco. Não, a gente já entendeu que não tem descanso na ficção. Se duvidar é ainda pior, né? Porque parece que dói mais, assim, arde mais, né? A ficção, ela tem esse poder maravilhoso de levar a gente para o inferno. E trazer de volta, né? Então, hoje a gente vai falar do Memórias da Plantação, da Grada Quilombo. É um livro especialíssimo, e não é querendo me defender, mas, assim, é impossível esgotar esse livro num encontrozinho aqui de 1h30. Então, não tenho essa pretensão, e eu espero do fundo do meu coração que vocês também não tenham, porque não vai ser possível, né? No entanto, eu acho que essa nossa conversa de hoje, ela pode passar por temas muito intrigantes, muito instigantes, alguns bastante dolorosos também, e que vão servir de base para as nossas conversas futuras. Então, acredito que a gente vai voltar para o livro da Grada muitas vezes ao longo desse ano, né? Com os outros que a gente vai ler, a gente vai fazer esse retorno. Então, a discussão dele não esgota aqui, tá? Não, vamos ficar tranquilas com relação a isso. Porque, como eu estava vendo uma palestrante falar sobre, um tempo atrás, é como se cada capítulo desse aqui fosse um módulo de uma aula de pós-graduação, assim. Então, né, assim, é um semestre de pós-graduação para cada capítulo, né? Tanto é o nível de complexidade, de profundidade com que a Grada traz esses temas. Então, a Grada é uma pessoa muito peculiar, né? Peculiar nesse sentido, para mim, ela se destaca em qualquer lugar que ela esteja. Ela é... Qual foi a expressão que eu vi hoje num contexto, e eu preciso explicar, né? Estava estudando sobre psicologia feminista, e a autora dizia que uma psicóloga feminista, ela precisa ser uma pessoa excêntrica. É claro que utilizar esse termo para falar da Grada talvez até não caia muito bem diante de tudo que ela já traz no próprio livro, né? Enquanto mulher negra, você lida como uma mulher excêntrica. Por isso que eu digo, né, assim, falei da questão da psicologia feminista, excêntrica no sentido de ir contra o fluxo, né? Excêntrica no sentido de se fazer em sua autenticidade completa, né? E que muitas vezes essa autenticidade completa vai gerar, assim, estranhamento. Então, se você perguntar o que a Grada faz, né? A Grada faz arte, né? No sentido mais completo da palavra, né? Ela faz arte, a arte pelo viés estético, a arte pelo viés ético, a arte pelo viés político, né? A arte pelo viés cultural, a arte pelo viés da luta, do confronto, né? Como alguém que realmente se coloca no mundo como um ponto. E ela faz isso com muita maestria. Memórias da Plantação é o fruto do doutorado da Grada Quilombo. Ela é portuguesa, vocês devem ter lido alguma coisa sobre, né? Mas ela é portuguesa, ela nasceu em 68, em Lisboa. E esse marco geográfico, ele é muito importante para a história da Grada Quilombo, porque ela é uma mulher negra que nasce com ascendência africana, salvo engano, é São Tomé e Príncipe, né? Esqueci agora, mas enfim. Alguém lembra? Renata? Renata? Eu vou entrar rapidinho. E Angola. São Tomé e Príncipe e Angola. Também tem minhas anotações, viu, Chico? Então, ela é uma mulher negra com essa ascendência
São Tomé e Príncipe, em Angola, nascida num país extremamente colonial. Um país que tem orgulho do seu histórico enquanto colonizador, né? Enquanto sequestrador de almas, né? E destruidor de territórios. Porque é isso que um país colonizador faz. Né? E Portugal honra esse lugar, né? Portugal reafirma esse lugar. Então, Grada Quilombo sente já desde o nascimento esse marco. E é lindo quando ela vai falar sobre essa experiência que ela traz Bourdieu, né? E traz a questão do hábitos. Ela diz: eu nunca vou ser um peixe na água. Eu sou um peixe de água doce na água salgada. Essa imagem é uma imagem que quem não entendeu o que é ser Grada Quilomba em Lisboa, Portugal, agora vai entender. Tá? Um peixe doce nadando em água salgada. Sentir o peso da água o tempo todo durante sua existência. Então, esse ponto geográfico, esse ponto de início da jornada de Grada Quilomba, vai ser determinante, né, para os seus interesses de estudo, inclusive como uma forma de reorganização subjetiva, né, de reencontro, de reformulação de uma identidade que teria tudo dentro daquele contexto para ser mais uma identidade roubada, mais uma assimilação feita. Então, de fato, Grada Quilomba é o contrafluxo. Grada Quilomba nada desde sempre contra a maré, sendo um peixe de água doce em água salgada. Não encontrando respaldo no próprio país para produzir conhecimento, o conhecimento que ela considera um conhecimento importante, novas técnicas de pesquisa, um novo olhar para as questões, considerar quem é sujeito, quem é objeto, o lugar da mulher negra na sociedade. Grada Quilomba, ela migra, ela faz um movimento de saída do seu país natal para a Alemanha, né, onde ela vai atrás do doutoramento. E, inclusive, a saga do doutoramento é uma outra coisa que ela coloca muito cedo aqui no livro, logo na introdução, né, de forma a pontuar justamente essa sensação de estar sempre com o peso da água, né, de estar sempre nadando em gelatina. É sempre um esforço muito grande que tem que ser feito para se chegar em algum lugar em que, teoricamente, dentro do sistema onde ela está, ela não deveria estar, né, ela não deveria pertencer. Né? Então, Grada já começa o livro pontuando o seu esforço pessoal para estar no lugar que esse sistema diz que ela não deve estar, que ela não pode estar. O subtítulo do livro traduz muito bem a intenção dessa produção. Episódios de racismo cotidiano. Do que eu li, talvez, essa seja a expressão mais genial que esse livro traz. Porque ele vai quebrar a discussão que nós já conversamos muito sobre, né? De racismo estrutural, racismo recreativo, racismo institucional, para colocar a noção de um racismo como um contínuo. É um contínuo de violência. Então, o racismo cotidiano, ele não é um evento pontual, não é a gente não é um paninhozinho que faz um bump e volta, né? É o tempo todo, está diluído, faz parte das fibras do tecido social. Então, não há relaxamento, não há escapatória. A violência é contínua, ela está diluída na realidade, de tal forma que ela vai se apresentar muitas vezes como uma violência sutil, difícil de ser categorizada, difícil de ser reconhecida, inclusive por quem sofre. Tanto é que, para realizar a pesquisa, e isso eu achei um fato muito interessante, embora ela não discorra tanto sobre isso, é uma interpretação minha, ela escolhe 6 pessoas, né, 6 mulheres para fazer essa pesquisa. E ela acaba ficando com 2, né, uma dos Estados Unidos e uma alemã. E ela vai dizer por quê? Ela vai dizer porque essas 2 mulheres explicitaram mais o racismo, os episódios de racismo no cotidiano. E isso me fez pensar por que as outras 4 talvez não entraram nisso, né?
não couberam nesse discurso tão completo como essas duas conseguiram fazer. E aí, pensando na violência como um contínuo, como a violência como uma coisa diluída na realidade, bom, talvez a violência seja mesmo tão sutil que nem essas mulheres que se mobilizaram para participar da pesquisa conseguiram identificar os episódios de racismo que elas sofrem em seu cotidiano. Isso não deve ser um material muito estranho para as mulheres de forma geral. Porque, por exemplo, a gente pode falar a mesma coisa da violência de gênero. A violência de gênero é um contínuo também tão diluído na nossa realidade que nós também não temos mulheres brancas ou mulheres racializadas, mulheres negras, mulheres indígenas, nós também temos dificuldade de saber o que é uma violência de gênero e o que não é. Tá? E, por sinal, um dos aspectos desse livro, que na minha primeira leitura já me mobilizou bastante, foi justamente sobre paralelos entre violência de gênero e violência racial. A Grada abriu meus olhos para uma coisa que é muito importante e que confirma, mais uma vez, como é difícil sair do lugar da branquitude. De que paralelos entre violência de gênero e violência racial, a gente tem que ter muito cuidado quando vai fazer. Né? Justamente porque os atravessamentos que as mulheres negras sofrem incluem raça, classe e gênero. Mulheres negras não são oprimidas e violentadas apenas por homens brancos. Elas são oprimidas e violentadas por homens negros e por mulheres brancas. Então, não ter a noção de que a violência de gênero, ela é diferente da violência racial, principalmente no que se diz respeito a mulheres negras, não enxergar o lugar de opressora que nós ocupamos, nem que nós podemos ocupar, que nós, mulheres brancas, eu, mulher branca, estou falando de terceira pessoa, talvez para me defender, defletir agora, mas eu, mulher branca, eu posso ocupar, eu ocupo. Então, essa foi uma das reflexões desse livro, na minha primeira leitura, que mais me atravessaram. Né? E é aquelas que faz a gente bater a mão na testa e dizer, cara, a branquitude é um tecido tão apertado, é tão entranhado, né, que por mais que se tenha leitura, ou se tenha o desejo de aprender, ou se tenha a ideia de que se é aberta a aprender, é um lugar, de fato, muito difícil de sair. É um lugar muito difícil de romper. O que exige de mim, enquanto mulher branca, talvez um nível de alerta maior, né? Um nível de cuidado e atenção maior para os meus atos, para as minhas reflexões. Né? Acho lindo e me senti muito abraçada quando a Grada traz o processo de consciencialização, né? Como um processo que vai envolver a culpa e a vergonha, né? Como parte do processo de responsabilização. A gente tem uma aversão muito grande a esses afetos, mas eles fazem parte de um processo que a branquitude, e aqui eu falo em primeira pessoa, que eu preciso viver. E eu preciso ter a consciência de que atravessar a culpa e a vergonha é o único caminho possível para que eu possa, de fato, me responsabilizar pelas minhas ações e pelo meu lugar no mundo. Não adianta a culpa moral, não adianta as mudanças a partir da moralidade. A moralidade é uma grande farsa. Se não for através da responsabilização e da responsabilização ativa, tudo é um grande teatro. Isso, para mim, fez uma grande diferença. Oi, Ratinha. Sou eu? Tá com a mão levantada? Não, só que entendi ratinha, falei pronto. Ratinha! Diz, Ratinha! Bom, o que acontece? Esse livro também me atravessou da mesma forma que você, né? Porque eu, como mulher branca e mãe, minha reflexão ela foi sobre não só sobre, eu tenho refletido muito sobre isso, não só sobre a importância do feminismo, mas também sobre o feminismo negro, que são aspectos diferentes, né? Porque o racismo, infelizmente, é uma realidade estrutural em nossa sociedade, e isso fica mais evidente ainda quando eu penso na minha filha, porque eu fico sempre pensando assim, porque por ser ela uma menina branca, eu vejo que eu e meu marido nós temos uma responsabilidade nessa luta antirracista. Então, eu agora tô, que é como você disse, né, que o feminismo, na sua forma mais ampla, ele
ele busca uma igualdade de gênero, o fim da opressão de todas as mulheres, mas no feminismo negro ainda tem essa questão não só do sexismo, mas também do racismo. Então, é bem complicado. Eu tô envolvida num grupo de educação antirracista, né? Porque a gente, por ser o racismo estrutural, e por eu ser uma mulher branca, eu fico pensando que eu tenho que trazer isso para minha filha. Porque às vezes, a gente perpetua determinadas coisas que a gente acha que eu não sou racista. E às vezes você comete falas, você age de determinadas maneiras que você se mostra ser racista, você tem que combater isso sendo antirracista. O que a Grada fala aqui, até um exemplo que ela fala, é de que existe o racismo positivo, né? Apesar de você ser negra, mesmo você sendo negra, não que eu faça isso, né? Mas assim, a gente é isso em todo lugar. Como se você tivesse, olha, apesar de você ser negra, você é até bonita. Quem nunca ouviu isso? Alguém falando isso, quem nunca perpetuou? Eu não, mas quem nunca perpetuou isso, sabe? E aí eu fico pensando que eu, enquanto mulher branca, eu tô aprendendo sobre a importância de ouvir, a importância de reconhecer, a importância de valorizar as vozes de mulheres negras dentro do feminismo. Porque a gente precisa fazer isso. E não deveria ser difícil. Mas, infelizmente, isso acontece, né? Eu tenho uma prima que chama Gabriela Tunes, ela inclusive escreveu sobre o feminismo negro. Vou pedir para ela te mandar um livro. Por favor, aceito, com carinho. E assim, então assim, eu acho que isso é uma luta constante. É muito difícil, porque na sala da Alice, ela estuda no colégio particular. Se tiver nas 3 salas da turma dela um negro, é muito. Que dirá uma mulher negra. Eu trabalho com desembargador. Uma mulher desembargadora lá, você conta. Uma mulher desembargadora negra? Não tem. Então, o feminismo negro, ele luta com a raça e o gênero, né? Então, eu acho que é muito mais complicado e eu acho que ela me abriu portas, assim, até essas piadas racistas também, né? Uma coisa que eu aprendi é assim, quando uma pessoa conta uma piada preconceituosa, eu sempre falo, eu não entendi, você pode me explicar? Porque eu quero é constranger a pessoa mesmo, porque eu sou má. Eu sou má. Aí a pessoa vai. Eu acho que é até um modo da pessoa até se. Peraí, deixa eu ver. Nossa, aí na hora que ela vai explicar, ela fica com vergonha. Então, isso é uma coisa que eu faço sempre. A pessoa conta uma piada misógina, eu falo, eu não entendi, será que você pode me explicar? A pessoa fica com vergonha de me explicar. Esse lance Então, da vergonha é muito poderoso, sabe? Você está falando. Eu tenho uma pessoa que eu sigo, um colega de profissão, e eu chamo de professora porque eu aprendo muito com ela, ela é minha professora. Embora eu não faça aula com ela na universidade, gostaria de ter feito. Que é a Leda Guimbo, né? E a Leda, ela tem um trabalho muito interessante sobre vergonha. A Carol Maia também tem um trabalho muito legal sobre vergonha. Mas a Leda, ela leva para um lado, ela faz uma pergunta que eu acho muito interessante. Ela diz assim, quem sente vergonha dentro da nossa sociedade é quem deveria sentir? E aí eu lembro desse episódio que Grada traz, por exemplo, da pessoa que ela está entrevistando e que vai até uma casa de uma professora de piano, né, do namorado, e é constrangida por uma criança que diz, olha, que negra bonita, que negra, eu quero ser negra, né? Ela usa a palavra em alemão, eu não sei falar alemão. Né? E ela fica sem saber o que fazer, ela fica extremamente constrangida, e há ali um constrangimento de quem é testemunha, e ela vai falar dessa triangulação, que é muito importante, né? Entre a pessoa que é vítima da violência racial, o perpetrador da violência e as testemunhas. Né? E como há um movimento das testemunhas de negar que aquela violência está acontecendo, ou de tentar amenizar, não pensando na pessoa que sofre a violência, mas no confronto que pode haver, ou no sentimento de culpa que o perpetrador pode, né? O desconforto, a vergonha que quem cometeu pode sentir.
E a Leda vai dizer, mas quem deve... E aí quem passa a sentir vergonha é quem sofre violência. E a Yara traz isso, né? Esse deslocamento, assim, então quem se constrange, quem fica... É quem é agredido? E quem é o agressor não pode, não deve sentir vergonha, deve se evitar o constrangimento. Não, o constrangimento ele precisa ser validado. E ele precisa ser direcionado a quem é de direito, que é a pergunta que a Leda faz nos trabalhos dela, né? Tipo assim, qual é o poder de mobilização que o sentimento de vergonha pode ter? Muito maior do que a educação, do tipo, não, como ela fala no exemplo da Grada traz, né? Mas existem pessoas de todas as cores, e é isso que faz o mundo ficar tão bonito. Existem pessoas diferentes, né? É uma educação fuleiragem, né? Assim, a vergonha, ela vai ensinar muito mais. Né? Ela vai ensinar muito mais. É um afeto que precisa ser sustentado, inclusive com a maturação do sujeito. Então, isso que você traz, eu acho, é um ponto muito poderoso, sabe, Natinho? Sim. Peguei o lance da vergonha. Deixa eu só falar mais uma coisa. Outra coisa também que me impactou muito aqui foi essa em relação à invasão do espaço pessoal. Sim. Porque na hora que ela fala aqui, aquele exemplo do cabelo tocado, porque parece que as mulheres não têm direito ao próprio corpo, as mulheres negras têm menos ainda. Então, nossa, isso assim, porque eu nunca tinha, assim, apesar de já ter visto, de já ter reparado nesse tipo de coisa, isso nunca me fez pensar, sabe? Porque eu fiquei pensando assim, gente, todo pegar no cabelo como se fosse um, nossa, igual antigamente, eles tinham por tradição, não sei se pode chamar essa palavra, de colocar um negro no centro e as pessoas iam visitar, né, como se fosse um zoológico. Então, assim, eles não têm direito ao próprio corpo e as mulheres continuam não tendo, a outra indo no médico e aí o médico chamando para ser empregada. Essa é uma das críticas que a Djamila Ribeiro vai fazer ao segundo sexo da Simone de Beauvoir. A Djamila é uma grande estudiosa da Simone de Beauvoir, né? E ela vai dizer que a Simone de Beauvoir, ela era, obviamente, era uma mulher branca francesa na década de 40, né? Então, assim, ok, a Djamila entende, né? Que bom, mas ela considerou muito nos estudos dela a diferença racial, o que era algo inovador para a época. Mas a leitura que a Simone de Beauvoir faz é da população negra. Ela não faz a diferenciação, ela fala de mulheres como um geral, né? E fala da população negra como um geral. Mas aí entra o que a Grada Quilomba, que aparentemente também é uma grande leitora de Simone de Beauvoir, né? Ela traz inclusive o conceito do outro, né? Dentro como se fosse uma grande crítica e reelaboração, né? Uma superação quase hegeliana, né? Assim, ela acrescenta, ela transforma o olhar de Beauvoir, transformando em algo, sem se considerar, mas transformando em algo maior, né? De que se a mulher é o outro do homem, e ela é, a mulher negra é o outro do outro. Né? Porque se o homem transforma a mulher em algo inessencial, como a Simone de Beauvoir diz, algo objetificado, né, algo invalidado, algo que não é por si, a mulher branca faz exatamente o mesmo com a mulher negra. E a mulher negra não faz isso com ninguém. Ela está, de fato, na base dessa hierarquia de opressões. Né? Então, na mulher negra, vai se fundir todos os atravessamentos de opressão. Né? E, é claro, seguindo o que Audre Lorde fala, não existe hierarquia de opressão, ok, mas existe o peso dos atravessamentos. Né? Enquanto mulher branca, tem uma série de privilégios e proteções que uma mulher negra não tem. Oi, Dé. Boa noite, gente. Boa noite a todas. E curioso, eu li esse livro há uns 2 anos atrás, eu acho, e eu achei ele fantástico e tal. E passou, né? Enfim, achei muito bom. Tanto é que na primeira vez eu li assim, como fosse 2 dias, engoli o livro. E passou, né? Muita informação e tal, e agora eu relendo.
ele me soou como vários gatilhos, sabe? Tô falando assim porque eu tô um pouco emocionada, eu não sei se eu vou conseguir falar. Então, talvez hoje eu fique um pouco mais calada, porque várias fichinhas caíram, sabe? Aquela charge da Laerte. Uhum. Então, vai ser um pouco difícil. Mas Mas vou no teu tentar tempo, falar tudo aqui bem. só um pouquinho. Eu sou filho da família, né? A minha mãe é negra, meu pai é branco. E eu sou essa cor meio parda, né? Essa cor meio. Mas. E eu tenho uma irmã que ela foi adotada, e a nossa diferença de idade é 9 meses. E minha irmã é negra, né? Não negra, o nosso negro, né? Que é mais claro. Mas a nossa diferença de idade é 9 meses. Então fomos criadas, eu na barriga, a Silvia no colo, depois, né? Eu já no colo, ela andando, enfim, né? A diferença é muito pequena, quase gêmeas, né? De idade. Mas a gente foi muito diferente as nossas experiências foram muito diferentes. E aí a história do gatilho, né? Que você vai começando a questionar, será que isso tem a ver com a pele? Será que isso tem a ver com esses traços? Embora nossa mãe seja negra. E aí, e assim, aí várias coisas, dos exemplos da Grada, assim, e aí a história da culpa, né? A história da socialização, como eu fui socializada, eu sempre fui muito elogiada pela família do meu pai, que é extremamente racista, né? Me chamavam de branquinha. Então, eu cresci achando que eu era branca, inclusive, né? Essa história de me descobrir parda foi já na adolescência, quando eu comecei a conviver com pessoas brancas de verdade, né? Que eu ainda sou da periferia, né? Que é onde tem menos pessoas brancas. E, então, assim, hoje assim, eu fui a única que a minha vida da minha irmã trilhou rumos bem distintos, né? Minha irmã não terminou o ensino fundamental, eu fiz ensino superior, né, assim, enfim, tive um relativo sucesso material, né, muito pequeno, mas diante dela, minha irmã é Bolsa Família, né, perfil Bolsa Família. Então, assim, tem muitas diferenças para pessoas que foram criadas pela mesma mãe e mesmo pai, em tese tiveram as mesmas oportunidades. E aí, quando a grada vai colocando, você vê, nossa, como os estereótipos são reforçados, né? Os preconceitos são reforçados dentro da família. Né? Assim, a partir do momento que me elogiavam, sempre me elogiavam, não estava elogiando a ela. Né? O quanto isso não me reforçou a autoestima, que a ela foi negado. E quão cruel é isso, né? Por isso que, assim, e assim, ao mesmo tempo, eu fui socializada. Lógico que tem a culpa também, a culpa vem depois, né? Mas você é socializada dentro desse universo do preconceito que você jura que não é preconceituoso, tá certo? E, assim, quando eu olho algumas coisas que minha mãe mesmo fala, meu pai que casou com a minha mãe, ele fala coisas assim, de um preconceito racial surreal, ele é casado com uma mulher negra. Minha mãe também algumas coisas reforça, tá entendendo? Então, não apenas, não é esse preconceito do cotidiano, não é explícito, né? Inclusive, ele tem muito preconceito cultural, assim, tudo que é da cultura negra, da religião, né, a forma de se vestir, os cabelos, tudo que remete à cultura negra, ela sempre foi inferiorizada, é, colocada no tom do humor, da chacota, né, da chacota, desculpa. Enfim, é muito difícil, assim, eu acho esse livro genial, me dá vontade de comprar de presente, assim, tipo, comprar uma caixinha de 24 e sair dando todos os aniversários para todo mundo, porque ele é muito impactante, muito difícil, muito difícil. E olha que eu nem branca sou, nem negra sou, né? Sou essa mistura, mas eu tive privilégio de branco, por ser filha dos 3 filhos dos meus pais, eu sou a mais clara, menos morena. Pronto, era só essa. Depois. Obrigada, meu bem, por compartilhar, viu? Assim, é muito bonito, é muito generoso da sua parte trazer isso, que é de um lugar de dor, né? Eu respeito e honro muito, você sabe. Não é incomum, e a Grada traz isso no livro também, né? As dificuldades que as pessoas sofrem dentro de famílias interraciais, né? O preconceito, a violência intrafamiliar,
né, que é vivida dentro do núcleo familiar e através da família expandida. Né? E isso é muito preocupante, porque, assim, se a gente for falar em termos de desenvolvimento humano, né, em desenvolvimento de subjetividades, a gente pode dizer que um sujeito saudável é um sujeito que vai encontrar a possibilidade de um autossuporte, né, e de um suporte ambiental. Então, o autossuporte é essa experiência de confiança, né, de dou conta, né, força nas pernas para atravessar, né, fé na vida, né, assim, esse seria um autossuporte. E o suporte ambiental é justamente a base do suporte ambiental, a base familiar, né, é a certeza de ser amada, né, assim, a certeza de ter um valor, a vida tem um sentido a partir dessas certezas, né, assim, que se estar no mundo tem um sentido. Então, essas são as bases de um suporte ambiental saudável. Né? Mulheres negras em famílias interraciais, muitas vezes, têm esse suporte ambiental abalado. E, consequentemente, o autossuporte também. Né? Porque são atravessadas por essas violências que a Grada vai chamar as violências do cotidiano. As brincadeirinhas que passam, né? Os apelidinhos que são dados, às vezes, de forma carinhosa. Né? Os preterimentos do dia a dia. Né? As não escolhas, os impeditivos. Né? A gente é construído muito pelo discurso. Né? A gente se constitui no discurso. Então, quem vai fazer um estudo muito interessante, que eu recomendo que vocês conheçam, é a Isabel Acioli, daqui, né? O Instagram dela é afroantropóloga. E ela tem um curso lindo sobre famílias interraciais. Eu recomendo para quem tiver interesse em conhecer o trabalho dela. Tem uma citação na página 132 que me toca muito e me lembra um tanto isso que Dé está falando, né? Que é a fala de uma das participantes da pesquisa. Olha só quem chegou para aí, a síndica. A Camila. Seja bem-vinda. Sumida. Ai, amiga, saudade. Estou te chamando de síndica, a síndica do grupo. Fundadora, minha filha, isso aqui, sócia fundadora. Então, na página 132, tem a Isabel Acioli é perfeita, maravilhosa. Ô, Liné, por favor, bota aí o Instagram dela no chat, porque se não já tiverem colocado, eu não vi o chat ainda, vou já ver. Né? Ela diz assim, às vezes eu tenho de ignorar. Ignorar, não, tenho de reprimir. Fingir que esqueci tudo. É como se eu tivesse de cortar isso de mim, cortar a minha personalidade como uma esquizofrênica, como se algumas partes de mim não existissem. Então, essa sensação de alienação, né, de ter que podar partes de si, né, de ter que reprimir raiva, reprimir medo, né, reprimir as reações que seriam as reações mais naturais possíveis diante de feridas, né? Isso é tão contínuo, isso é tão imerso que a pessoa precisa desligar. Porque o risco de surtar, de dar uma enlouquecida é altíssimo. E o surto aqui não entendam como uma patologia, surto no sentido mais coloquial de quebrar tudo, de ficar putaça. Só que mulheres negras não podem ficar putaças. A punição para mulheres negras que ficam putaças e quebram tudo e se rebelam são punições gravíssimas. Que são punições sociais, mas também são punições que envolvem a própria integridade física das mulheres. Então, é um lugar de repressão, é um lugar de silenciamento que essas violências colocam as mulheres. Daí eu volto para a imagem que a Grada traz, né? Um peixe de água doce na água salgada. Imagina o peso, eu não consigo imaginar. Até ler Grada eu achava que eu conseguia, porque eu fazia a comparação de gênero.
Fazer, não, mas eu sei como é, porque eu sou mulher e eu sei como é, é sentir que eu não pertenço, ou me sentir limitada, ou sentir que os meus movimentos são limitados pela minha condição de mulher. Foi lendo Grada que eu entendi que eu não sei da missa metade. Não sei da missa o terço. Não sei de nada disso. O que mais? Como é que foi para vocês? Deixa eu olhar, peraí, enquanto vocês se organizam, deixa eu ver aqui o chat. Só vejo os balãozinhos. A Cris colocou. Essas leituras têm me trazido um despertar no sentido de reconhecer essa culpa e vergonha diante da cultura da branquitude. É o meu processo também, Cris, me identifico com o que eu falo. Feminismo para 99%. Ultrapassa as barreiras de gênero, classe, etc. Exatamente. Traz, na verdade, né? Sim. Junta tudo. Inclusive, a separação, né, entre o feminismo e o feminismo negro, que a Renata colocou, eu faço até uma ressalva, assim, pensando agora, né? Na verdade, o feminismo negro é o feminismo que inclui o feminismo, né? Assim, os feminismos estão dentro do feminismo negro. Né? Não é o contrário. O feminismo negro, principalmente aquele discurso lindo da Angela Davis, né? O feminismo negro é o das causas revolucionárias, é o da proteção de todas as minorias, é o da proteção das questões ambientais, é o dos povos originários, né? Por das isso pessoas que era trans. 99%, né? Exatamente. É muito legal. Surge do feminismo negro, não surge do feminismo. Isso. Não, isso. Sim. E tem uma fala dela aqui na página 166 que até reforça isso que você está falando. Cadê? Que fala, a menina é ensinada que pessoas sofrem discriminação porque são diferentes, quando na verdade é o contrário. As pessoas se tornam diferentes através do processo de discriminação. Isso, que é uma outra coisa que a Grada faz. Perfeito. Perfeito, exatamente. O que a gente chama de diferente? Não, as pessoas diferentes. Na verdade, a diferença ela vem do preconceito, né? Ela vem da discriminação. Se tem o diferente, tem a norma. Quem é a norma? Ah? Quem é a norma, então? Se há um diferente, há uma norma. Ah? Então, quem é que pode ser diferente, né? A quem cabe o lugar de diferente? Quem é colocado no lugar de diferente? E por quem é colocado? Que é uma pergunta que mulheres brancas que eu preciso me fazer. Né? Assim, quem coloca as pessoas? Eu coloco as pessoas num lugar diferente. Aline. Depois Liné. Olá. Trazendo aqui para o Brasil, eu peguei alguns dados, né? Só compartilhar rapidamente, que é uma pesquisa que saiu no ano passado, Percepção do Racismo no Brasil. E aí 81% concordam totalmente ou em parte que o Brasil é um país racista. Então, assim, a maioria da população concorda, né, que o Brasil é racista. Só que 85% da população discorda que é racista ou que a própria família seja racista. Então, é bem o que a gente... Tem outros dados mais específicos também, né, do ambiente de trabalho e tal. Depois posso mandar a referência aqui. Mas é bem interessante que a gente começou a falar, né, que é mais ou menos isso. Todo mundo sabe que existe racismo, mas ninguém se considera racista. E eu acho que a Grada, quando traz essa ideia do cotidiano, ela coloca o dedo na ferida, né? Então, assim, você não é racista, mas olha aqui o que você faz. Isso é o quê? Essa percepção, ela inclui, né, a mulher branca, né? Principalmente, porque é um problema, é o que a Simone de Beauvoir fala, né? O problema do racismo é um problema do branco. E bem interessante. E o que a Andrea falou também, gostei muito, né? Não tenho filhos, mas meu marido é negro, então eu estou nessa situação também de interracialidade. A minha família é toda branca, a família dele é negra, então tem também esse convívio que não vou compartilhar agora coisas mais pessoais, mas é bem interessante que o meu marido ele é considerado pardo, né? Assim como a Andrea. E é bem interessante que agora que as pessoas estão se definindo negras, né? O Brasil como um país extremamente miscigenado,
E os pardos estão se considerando negros agora, mas ainda tem muito aquela ideia de se embranquecer. Eu lembro que eu assisti a uma entrevista da escritora Ana Maria Gonçalves, que escreveu Um Defeito de Cor, que é um livro maravilhoso, né? Maravilhoso, assim, é literatura assim, da mais alta qualidade. E ela se considera negra, e a partir do momento que ela começou a se colocar como uma mulher negra, uma mulher escritora negra, que luta pelo feminismo negro também, né, que traz personagens negras, ela começou a ser questionada. Ah, mas não fala assim, você é tão clarinha. Ah, mas por que você fala assim? Né, você não tem o Black Power. Então, assim, a mulher se considera negra, ela é negra, mas a população está ali questionando a negritude dela justamente porque vê o se caracterizar como negro como algo negativo, né? Então, o tempo todo tirar a própria identidade da pessoa. E daí também vem esse ponto do talvez, né? Eu lembro que eu li um livro certa vez, Mayombe, né? Não é literatura feminista, mas é pós-colonial. E tinha um personagem, e eles são caricatos, assim, o personagem se chamava Talvez, porque ele era pardo e ele não conseguia acessar os lugares das pessoas, dos negros, porque os negros consideravam ele claro demais, mas ele não tinha os privilégios dos brancos, né, porque ele não era branco. E é do Pepe Tela, é um autor angolano, né, Mayombe. E eu penso muito nesse personagem, talvez. Né? Eu falo muito com meu marido sobre isso, desse personagem, porque ele também está nesse talvez. Hoje ele é muito mais resolvido, né? Inclusive, ele fala muito sobre racismo, é professor e tal. Mas o quanto no Brasil a gente tem esse talvez, né? Que são pessoas que estão ali, que querem se afirmar, buscar sua identidade, né? Se afirmar com orgulho, mas tem sempre alguém puxando, alguém racista, que somos nós mesmos puxando, mas por que você não usa o seu cabelo assim? A gente mesmo fez, tá na hora de cortar cabelo, né? Ou tentando embranquecer a negritude. Então, assim, é um tema que eu gosto muito de ler e aprendo muito com vocês. Então, agradeço a participação. Obrigada pela contribuição. É isso, né? Tem uma figura na internet muito legal, assim, eu vou abrir um parênteses. Aqui no Brasil, a gente vive uma situação em que falar de colorismo se faz necessário, né? A questão racial no Brasil, ela é uma questão complexa, porque é um país formado de uma miscigenação imensa, né? Então, a gente tem etnias e, enfim, raças. Vamos dizer que a nossa população originária foi estuprada por muita gente. Pode colocar assim, né? Então, existe um movimento que essa moça está à frente, que o Instagram dela, acho que é Parditude. É bem interessante, né, a discussão que ela faz, porque ela fala justamente isso, da angústia de não se identificar como uma pessoa branca, ela não tem passabilidade, assim, né, não tem os privilégios das pessoas brancas, das mulheres brancas, por exemplo, mas ela também não consegue se integrar dentro do movimento negro, por exemplo, né, ela não é lida como uma mulher negra, pessoas retintas, tá? Que dizem que ela é de pele clara, que ela é branca, né, então ela defende o movimento da parditude, assim, que é um movimento que vai dizer que ela não é negra, ela não é branca, ela é parda, defendendo inclusive as origens indígenas que a população brasileira tem, e que não são lidas, não são consideradas nisso, né? Se você dizer que o pardo brasileiro ele é negro, a leitura que ela faz aqui é uma leitura equivocada, porque não é necessariamente negro, tem ascendência indígena também. Cadê os indígenas nessa história? Inclusive, nossos indígenas têm pele escura, né? Minha avó tem uma ascendência indígena, minha avó já morreu, mas ela pele escura, cabelo liso, né? Assim, lisíssimo. Isso. Né? Então, é interessante, se vocês quiserem conhecer, é bacana o texto. De vez em quando tem umas polêmicas que eu considero, mas aí não é da minha
eu não tenho lugar de fala mesmo, assim, não me cabe, né? A É discussão é de outra hora. às vezes a gente cai no fiscal, que a gente brinca, que a gente cai no fiscal de cor, né? Fiscal de cor, exatamente, né? Mas aí tem não aquela... é essa questão, né? É questão de... Só que aqui funciona como aquele meme do Peter Griffin, que eu não sei se vocês já viram, posso procurar e colocar, né? Que é o cara do desenho animado, que ele tem uma escala de cor, né? Tem uma tabela. Aí, se a pessoa está aqui do lado, ele bota a tabela para decidir se é um jovem infrator, né? Se é um adolescente qualquer, ou se é um bandido que precisa ser morto. Então, assim, quanto mais escuro o tom da pele, né, mais vai se aproximando dessa... Né, como as notícias de jornal, né? Tem um jovem branco traficando 200 quilos de cocaína, é um jovem advogado, é preso pelo... Né? Se você tem um jovem negro sendo preso com um baseado no bolso, é traficante, nananana. Então, assim, essas leituras sociais, elas são importantes, né? Agora, isso que você traz também, eu vou já passar para a Liné, você traz também, a linha é muito interessante, né? Do que tu está trazendo, da coisa da... eu esqueci o lugar que tem isso aqui no livro, cara. Era uma outra citação. Me perdi, ó. Mas era tão legal. Sim. Da coisa do que ela diz, né? Quando a amiga vai dizer para ela, mas eu nem penso em você como negra. Né? Assim, não, mas eu nem olho para isso, eu nem olho para a tua cor. Você não vai olhar para a coisa mais visível que eu tenho da minha existência e você não vai levar em consideração. Então, eu não existo. Você não está olhando minha cor, eu sou o quê? Eu sou transparente. Né? Então, é uma forma de querer elogiar, né? É uma forma de querer proteger, mas que é totalmente distorcida e que é racista. Né? Então, você nem é tão escuro assim. Mas teu cabelo nem é não sei das quantas. Meu amigo, né? Você tá me tirando de um lugar que é muito importante. Né? E que não cabe a você dizer o que eu sou, o que eu não sou, né? Assim, não é por aí. Bem, Linéia, tá contigo. Depois a Aline. Minha conexão estava caindo aqui. Duas coisas, bem rapidinho. A primeira vez, quando eu estava lendo que ela faz essa distinção entre que o feminismo nem sempre abarca o feminismo negro, e uma questão que me chamou, a primeira vez que me chamou a atenção sobre isso foi num episódio considerado recente, que inclusive quem me chamou a atenção sobre isso foi a Isabel Ascioli, que teve uma atriz global, Giovanna alguma coisa, uma loura, que ela tem 2 filhos negros. Sim. E ela estava em Portugal e a pessoa foi racista com os filhos dela e ela avançou em cima da pessoa e ela discutiu e aí todo mundo ovacionou. E aí a Isabel fez o seguinte questionamento: se ela fosse negra, se fosse uma mãe negra defendendo os filhos negros, aí a gente já entra na questão que a Grada trata de ser raivosa, né? De não poder ser raivosa, né? Então, selvagem. Selvagem, isso. Aí, a partir desse momento, meio que eu, assim, quando eu estava lendo da Grada, me remeteu a esse episódio. Eu disse, pronto, é um ótimo exemplo, esse, que se ali no lugar dessa Giovanna fosse uma mãe negra, nem a notícia teria sido divulgada da forma que foi, nem ela teria o apoio que a outra lá teve, né, em ser uma mãe branca, rica, podendo defender os 2 filhos negros, né? Então, é um exemplo bem próximo da gente, bem atual que a gente tem, né? E a outra coisa foi que eu queria mais ouvir de vocês, porque uma coisa que me deixou muito confusa nesse livro foi porque quebrou o que eu entendia por racismo estrutural. Eu descobri que o que eu entendia por racismo estrutural, na verdade, é racismo cotidiano. E eu fiquei meio perdida sem saber o que é o racismo estrutural, porque, para mim, tudo aquilo que ela descreveu como racismo cotidiano, para mim, era racismo estrutural. Então, até hoje eu estava falando com uma colega de trabalho e disse assim, eu me senti uma fraude, porque eu apontava para as pessoas racismo estrutural uma coisa que no fundo não era, que eu acreditava que era, mas eu descobri que não era, que é racismo cotidiano, que eu nunca nem tinha ouvido falar nesse tema. Então, eu queria... Aí, o racismo estrutural, para mim, ficou meio perdido. Eu fiquei meio sem conseguir entender o que seria. Então, eu queria mais ouvir vocês. Bora lá, onde é que ela está falando aqui do racismo? Ela tem uma partezinha que ela explica, né? Isso, é porque eu estou no... Qual é a página?
Para mim é na página 75, mas o meu é no Kindle, né? Então eu não sei se é a mesma página. Tá bom, é por aqui mesmo. Vamos aqui ler o que ela fala, o que é racismo estrutural. Ela vai dizer: o racismo é na página 77, no livro físico. O racismo é revelado em um nível estrutural, pois pessoas negras e pessoas de cor, né, people of color, estão excluídas da maioria das estruturas sociais e políticas. Estruturas oficiais operam de uma maneira que privilegia manifestadamente seus sujeitos brancos, colocando membros de outros grupos racializados em uma desvantagem visível, fora das estruturas dominantes. E isso é chamado de racismo estrutural. Então, uma forma mais simples de dizer é colocar que as estruturas da nossa sociedade, delas fazem parte sujeitos brancos, não sujeitos negros, não sujeitos racializados. Então, a nossa cultura, os nossos valores, a nossa moral, são estruturas da nossa sociedade que são pautadas numa construção branca e masculina. Certo. Né? Então, isso seria entender que o racismo é estrutural. Não há espaço na construção da estrutura da sociedade, com seus valores, sua moral, sua cultura, sua política, né? Enfim, para pessoas racializadas. Certo. Né? O que sustenta a nossa sociedade são valores da branquitude. Faz sentido para vocês? Para mim fez. Né? E o que é o racismo cotidiano, então? Seria o fruto disso. Né? Se eu estou criada num tecido social que é um tecido racista, né? Numa cultura que é uma cultura branca, com valores que são amparados, construídos por pessoas brancas, com uma moral que é branca, preceitos religiosos brancos, a possibilidade de eu reproduzir violência é altíssima. Porque eu vou enxergar essas pessoas como outro. E eu vou violentá-las. E partindo daí, fazendo com que elas se sintam outro. E não parte dessa sociedade que eu faço parte. Então, está no meu olhar, está no meu espanto. Eu lembro, e eu fiz muita terapia para falar essas coisas em público, inclusive deixar gravado aqui, né, sustentando a minha própria vergonha. Quando eu tinha 15 anos, eu fui aos Estados Unidos pela primeira vez. Eu venho de uma família... Hoje eu estou muito fodido, mas a minha família tinha grana quando eu era adolescente, sabe? Hoje eu estou muito fodido mesmo, de verdade. Mas antes tinha. E aí eu fiz a tradicional viagem de 15 anos, que aqui no Ceará é muito famosa, né? Assim, aqui no Ceará, as meninas da classe alta, da burguesia, elas fazem 15 anos quando elas não ganham um carro, como aqui no Ceará acontecia hoje, nem tanto, né? No Ceará era tradicional as meninas com 15 anos terem uma festa de debutante, ganharem um carro, irem para Disney pela La Fuente, que é uma empresa de turismo daqui, mais velha que o cão. Né? No meu caso, a minha família não era rica o suficiente para me dar um carro, mas eu fiz a festa e fui para Disney. Né? Não era rica e não era louca também, né? Graças a Deus. Né? Aí eu lembro que eu cheguei e saí do aeroporto e tal, entrei no ônibusinho dado com a minha mochilinha, né, do Mickey e tal. Abestada, minha criada em carpete. E aí os olhos assim, olhando para tudo, querendo comer toda a paisagem, né? Nunca tinha viajado antes. E aí eu tô no ônibus na estrada, indo lá para, sei lá para onde, para os parques da vida. E do lado do ônibus vinha um homem num conversível, num puta carrão vermelho, de óculos escuros, terno, gravatinha daquelas fininhas que na época nem se usava. E um celular que eu nunca tinha visto, eu nunca tinha visto celular na vida. A gente está falando aqui de uma data muito distante, tá certo? Considerando que eu tenho 40 anos, vocês fazem as contas de vocês. Né? Então, assim. E esse homem era negro. Eu não conseguia parar de olhar. Lembra que foi colocado, né? E a pessoa negra e as pessoas brancas em volta. Pois basicamente foi essa analogia que eu estou fazendo agora. Não é assim, porque eu nunca tinha visto um homem negro numa posição de riqueza. Não pertencia ao meu círculo de menina branca burguesa no Ceará. E aquilo me causou espanto.
não me causou ojeriza, mas poderia ter causado. Afinal de contas, era diferente demais. E o meu estado ainda é um estado muito racista. Racista dentro da neurose, né, que a Lélia Gonzalez traz, né, da neurose cultural brasileira. Não, aqui ninguém é racista, não. Aí dizendo, não é racista porque o negro sabe seu lugar, né? Como diz a Lélia, cita o Chacrinha, né? Assim, não é racista porque o negro sabe seu lugar. Então, aqui no Ceará é assim, é veladíssimo. É veladíssimo. Ninguém fala sobre isso. No Ceará é um estado que é racista, é Rio Grande do Sul, é Santa Catarina, Ceará não é racista, é racista sim. Então, isso me veio à tona, sabe? Assim, o meu espanto diante daquela pessoa que era um outro. Era um outro. E eu tive a oportunidade, graças à minha família, que tinha essa grana, de conviver com outras culturas, com outras pessoas. E talvez isso tenha ajudado o meu processo de quebra. Né? Pude estudar com muitas pessoas negras na adolescência, né? Eu pude viver um pouco de outras culturas, não só a cultura afro, mas a cultura muçulmana, por exemplo. Tive amigas de várias religiões durante minha adolescência por conta dessas oportunidades que eu tive, né? Eu sou muito grata por isso. Acho que isso ajudou muito no meu processo. Mas é isso, né? Então, é estrutural por isso. O meu olhar para aquele homem era uma violência. Para minha sorte, e para diminuir talvez um pouco da minha vergonha, ele não pôde ver o meu olhar, ele estava ocupado demais, curtindo o carrão dele e conversando alguma coisa muito engraçada no telefone, porque ele ria a riso solto. Né? Então, essa vergonha ela é minha, não é dele. Então, fica entendido o que é racismo estrutural e o que é o racismo cotidiano. O racismo cotidiano é o fruto do racismo estrutural. É a consequência imediata, é a consequência lógica. Lógica nesse sentido, né, de causa e efeito. Tá? Do racismo estrutural. Ok? Faz sentido para vocês? Volto a dizer, isso é a minha interpretação. Se vocês tiverem uma visão diferente, por favor, coloquem. Ok? Então, a Aline está com você. Então, eu ia falar uma outra coisa, mas depois eu falo. Para mim, fica como racismo cotidiano todas as vezes que alguém me comunica o meu lugar a partir de um racismo social, estrutural. Então, para mim, vem muito o racismo cotidiano como comunicação. Todas as vezes todos os níveis de comunicação, né? Todas as vezes que chega. Eu diria afeto, mas é que afeto pode ter outros lugares, né? Mas, assim, para mim é isso. Quando eu me sinto afetada pela comunicação de alguém, é que é racismo cotidiano, né? Então, enfim, não sei. Meus centavos aí, né, de colaboração. Mas eu estava pensando do lugar de para quem serve eu me auto-intitular preta, parda ou negra. E eu acho que é um lugar que a gente também precisa pensar muito. Porque a partir dos lugares de privilégio, dos lugares de estudo, eu consigo minimamente discernir. E serve para quem? Então, sei lá, quando eu vou preencher a pesquisa, o formulário de pesquisa no vestibular, a quem serve que eu me coloque como preta a partir das minhas oportunidades e do que o Estado me ofereceu? E a quem serve que eu me coloque como parda? Então, eu acho que para além do que eu verdadeiramente me sinto, também é um ato político pensar como em que espaço eu tenho que me colocar e de que forma. Porque serve contra mim. Às vezes, o modo como eu me vejo e relaciono, colocar naquele espaço é dar um tiro no pé, sabe? Então, é muito, muito tiro no complexo. seu pé ou no tiro no pé do coletivo? De todo mundo, né? Do meu pé no sentido daquilo que eu achei que eu estava fazendo e não estava fazendo, né? Acho que estou sendo, nossa, revolucionária, vou me assumir como pessoa preta, mulher preta, né? Sou super engajada. Então, é um tiro no meu pé nesse sentido e um tiro no pé do coletivo no sentido de a que fins vão ser, para que vai servir isso, né? Para quem eu estou ofertando essa informação. É isso aí, meu bem. Só falar uma coisa assim, a história do posicionamento, você se posicionar
É importante para definir política pública, porque quando você é numeroso, quando você é visível, se torna visível, existe essa parcela da população que se intitula, digamos, indígena. É importante que tenha isso, porque ela existe enquanto corpo, um corpo coletivo, sabe assim? E esse corpo, quanto mais gente se agregar, esse corpo mais robusto ele fica, e aí fica impossível não deixar. Porque a invisibilidade é forçada, né? Assim, ontem eu fui para uma fala de um cara que eu achei ótimo. Disse, não é que não exista uma política, existe uma política para não atender as minorias mesmo, é deliberada, né? Então, se existe uma política de tornar invisível, de fato, né? Então, quando mais gente se acopla não apenas o posicionamento de cor, de raça, mas de classe também, mas de posicionamento político, determinadas bandeiras, por exemplo, bandeiras tabu, aborto, não importa, assim, só dando exemplo, é importante para que ela seja considerada como política pública. Pressão social também, e a política todo mundo faz, né? Não é só os políticos, os movimentos, a opinião pública faz política, né? É verdade. Desculpa a interrupção. De forma alguma, eu acho que é um complemento interessante, porque o que a Aline falou me fez lembrar da discussão levantada pela Carla Cotirene, né? Quando ela vai falar, por exemplo, da importância do censo, né? Então, pessoas de pele clara, pessoas lidas como negras de pele clara, quando vão responder, por exemplo, o censo do IBGE, se elas marcarem que elas são mulheres negras, por exemplo, vai alterar uma estatística que é muito importante. Por exemplo, quando se fala de classe, né, quem são as mulheres que ganham, que estão no limite da pobreza? Né? E quem são as mulheres que não estão? É claro que se a mulher parda, que tem uma passabilidade maior, a mulher negra de pele clara, né, tem uma passabilidade maior que a mulher retinta, se ela se lê como mulher negra, ela vai alterar essa estatística. Né? E aí justamente cai nesse ponto. Né? Vai dificultar a leitura para definições de políticas públicas. Porque, de fato, as mulheres pobres, elas são mulheres negras de pele escura. Quanto mais pele escura, mais pobre. Esse é o desenho do nosso país. Né? Então, de fato, eu entendi o que a Aline quis dizer nesse sentido, né? Assim, eu tenho que ter cuidado, eu não é assim, eu sou mulher branca, não tenho onde me colocar nessa história. Mas é preciso ter cuidado para defender a bandeira de forma geral, é claro, muito importante, como você mesmo falou, né? A gente precisa defender bandeiras, né? Mas a maneira como eu vou me colocar, como eu vou me situar, vai ter um impacto muito grande na coletividade. Vou dar um exemplo. Célio Studart se coloca como um homem pardo. Né? Célio Pardo Studart se coloca como um homem pardo para entrar nas cotas das eleições aqui no Ceará. O Ceará é um lugar maravilhoso. É um lugar fantástico. Né? Esse racial aqui é um chuchu para se estudar as relações raciais. Né? Célio é um homem branco de olhos claros. Fim de médico. Defensor da causa animal, ele tem 2 Golden, né? Cachorro louro, ele diz que é o defensor dos cachorro louro, né? Então, assim, se colocar, mas meu avô vinha de Abobrinha do Norte, ali na esquina do Crato. Meu amor, é ótimo, seu avô, maravilha, né? Mas, assim, você é um homem branco. Né? A sua colocação enquanto homem pardo vai afetar, na prática, o coletivo. Bom, a linha depois dela fazer. Não, eu ia só complementar isso, que é esse lugar, né? Na mesa do bar, ou sei lá, no encontro do CRP, eu preciso me colocar a partir de um lugar. E aí, dentro de uma pesquisa de censo, eu preciso me colocar de outro lugar, para que a política seja efetiva. Porque eu vejo, por exemplo, um juiz da cor, a partir do... Por que você não se coloca como uma mulher preta o tempo todo? Porque está a serviço de quem eu ser uma mulher preta o tempo todo? Sabe, tá a serviço do micromunicípio aqui, que eu moro no interior do interior, e que daí o prefeito quer dizer como ele modificou a realidade das mulheres pretas na cidade.
Aí eu vou lá e falo, é verdade, eu me formei no ano que você foi eleito, eu trabalho. Então, a política pública, concordo super, mas essas sutilezas que é muito difícil de ser lidas. Porque quando a gente se descobre, se torna preta, a gente quer contar para todo mundo. E aí dá ruim. E é uma construção de autoestima que é negada, né? Assim, é um empoderamento no que a palavra tem de bonito, não no que ela tem de subutilizado, né? Assim, é um resgate de um lugar de fala, é um resgate de uma autoconfiança, de um autossuporte e de um suporte ambiental, como eu falei, que são extremamente importantes para a saúde mental do indivíduo, para a saúde integral do indivíduo. Então, eu tanto me reconheço como uma mulher, eu tenho um lugar, eu tenho um espaço, eu tenho um lugar de fala, e eu tenho um coletivo do qual eu faço parte, né, que divide as minhas dores, daí a dororidade da propriedade, né, assim, que divide as minhas dores, que me compreende, que me acolhe. Eu pertenço. Gente, isso é fundamental. E isso foi negado, né? A população negra, e é negada a população negra racializada, né? Enquanto é naturalizado para os brancos, né? Então, para a branquitude. A branquitude pode ser o lugar do coletivo, né? A mulher branca, mesmo vítima de misoginia e de violência por parte dos homens, é frango dos homens, né? Mas ela vai defender o homem branco, né? Porque ela se identifica com a branquitude, né? Então, assim, isso é muito mais delicado. Então, as mulheres negras encontrarem um lugar, de fato, de fincar o pé, como você diz, né? E dizer assim, eu pertenço a isso daqui sou eu também, né? E poder se diluir, porque como vocês falaram, né? A solidão da mulher negra, de ser sempre a única no lugar, de ser sempre, né, a preterida, isso é adoecedor, isso é desestruturante. Então, eu entendo perfeitamente quando você fala, entendo a partir da Grada Quilombo, que dá vontade mesmo, né, mas que é preciso, e ao mesmo tempo o fardo do cuidado que você tem que ter para que não seja contraproducente para esse mesmo coletivo, né? É um dilema. Fala, Dainha. Essa história do pardo é muito confusa mesmo. Porque, na realidade, todo mundo é mestiço, né? Assim, até o branco, às vezes, tem uma frase do Chico Buarque que eu adoro. Um depoimento quando a filha dele e o Carlinhos Brown foram atacados no prédio, enfim, tiveram que se mudar por conta de preconceito racial, né? E aí ele falou assim, mas quem é branco no Brasil, né? Talvez assim, o filho da Xuxa com mistura da Xuxa com duas pessoas do Sul, sim, um germânico do germânico, mas assim, o puro não existe, né? E ele ironiza, é uma mulher de cabelo pintado de louro, dizendo que é branca. Não, Bacurau? Então, assim, né? Oi, como? Bacurau, aquela cena maravilhosa do Bacurau. Isso, a gente, então assim, tomando esse partido, essa é a defesa do Beto Student, né, que todos nós somos são pardos, inclusive eu que tenho podia ser o tempo, um parente, não sei onde, enfim. Mas aí eu tentei participar, uns anos atrás, entrar num grupo de estudos na UFC sobre branquitude e negritude, eu não me lembro, não era só sobre negritude, tinha a questão da branquitude, que foi a primeira vez que eu vi, opa, tem estudo da branquitude, que interessante, que é da professora Geisa Matos, ela que conduz, ela é uma mulher branca, mas conduz esse grupo de estudos, e eu não consegui acompanhar, porque eu estava no início do mestrado também, e era muita aula, e eles liam, era assim, uma obra, a cada encontro era um livro, só que os encontros eram semanais, então era um livro por semana, não tinha como dar conta, né? Mas uma coisa que eu aprendi logo nos primeiros encontros, quando teve a roda de apresentação, e como você se define, né? E eu falei parda. Nossa, assim, foi a primeira, levei assim, um banho, assim, pá, porque como eles se colocavam, é que você precisa se definir de um lado ou do outro, você é branco, você é negro. E aí eu falei, essa história assim, não, mas minha mãe é preta, meu pai é branco. Não, isso daí não, porque aí o que eu entendi, né? Eu estou falando a partir da minha experiência, que pode ser como eu entendi. Que o que define você, que eu não sei se essa é a norma dos grupos de heteroidentificação, né? Identificação pelo outro,
é que a sua vivência conta para a sua experiência de vida, o que você passou na vida, conta para definir para que lado você está, como se fosse um espectro. Dentro do espectro, se eu sofri mais preconceitos, eu estou mais para o lado do negro mesmo, posso me auto-identificar como um negro. Se a minha experiência é mais para branco, se a minha passabilidade é mais para o branco, eu sou branca, embora minha pele seja parda, né? E foi assim, mais ou menos, que eu entendi desses poucos primeiros encontros desse grupo. E eu achei muito interessante, mas ali é muito tênue. Eu não sei como é que os grupos eu imagino o sufoco que os grupos de hétero... A Nara caiu, eu acho. Que os grupos de heteroidentificação lidam, assim. Não sei quais são os critérios, e eu acho que por isso tem tantas questões que acabam aparecendo na mídia, porque é um negócio difícil de você estabelecer. Acho que, assim, quando estão nas pontas, né, a pessoa mais branca, que já é branca, os pais brancos, de classe média, média alta, que sempre, né, herdeiros e tal, é mais fácil. E a pessoa negra que mora na periferia, de pais negros, semi-analfabetos, é mais fácil. Mas esse meio aqui, né, esse aspecto aqui do meio que a pessoa... Aí os classe média preconceitos baixa. de classe, né? Os preconceitos de classe social, Se mistura, questões, mas é difícil, é muito difícil. exatamente. De gênero, como é que fica, né? Não dá. Cadê a Nara? Gente, a Nara caiu. Andréia e demais, Raquel falando aqui. Depois eu vou tentar colocar no grupo do WhatsApp uma classificação técnica do que é pardo. Na verdade, um dermatologista ele pode determinar se você é ou não. Então, ele vai olhar o tom da sua pele, ele vai olhar sua estrutura facial, e não é só o óbvio, não, nariz, não. Eles olham o olho, tem uns ossos aqui, uma ossatura que eles olham, tá? Então, eu vou colocar lá uma reportagem, não sei se ela está correta, mas ela segue nessa linha. Mas isso eu também acho isso uma Mas questão isso é muito só o campo biológico. Mas eles só, assim, hoje em dia eles só olham isso. Porque como que eles vão reproduzir os sentimentos que você teve? Por exemplo, eu vou abrir a câmera. Eu sou parda, tá escrito parda na minha certidão de nascimento, porque eu sou de uma família interracial. Então tá escrito lá. Agora, o meu filho tá escrito branco, e meu filho é mais moreno do que eu. Eu até achei que ficou errado, porque na hora de fazer, né, lá a certidão de nascimento, é meio que o que você fala, né? Então, eles vão seguir lá o que você fala. No caso, meu pai me registrou, falou que a minha mãe era negra, e aí eu saí como parda. Mas as pessoas olham para mim, elas acham que eu não sou parda. E elas não sabem o que eu já vi. Da minha mãe sofrer preconceito, da professora falar, mas tem problema não, ela contar para a mãe dela é neguinha. Então, é muito difícil ir por esse lado, né? Do que a pessoa vivenciou ou não. É bem complicado, a não ser que seja um caso publicado no jornal, igual foi o da Giovana, que defendeu lá os filhos negros, mas é muito difícil, né? Assim, aí eles usam esse critério aí técnico. Gente, Obrigada, assim, Raquel. um comentário. O pouco do que eu ouvi, inclusive, se você for lá no Instagram da Isabel, vai ter lá ela falando sobre isso. E, assim, não é uma questão, até onde eu entendi as coisas que eu já estudei, não é uma questão biológica, né? E aí é por isso que eu achei realmente interessante. Eu amo Bacurau, mas aquela cena é perigosíssima, né? Por quê? Porque a maneira como as pessoas negras se identificam nos Estados Unidos é completa, não vale para o Brasil. Não vale. Então, o branco no Brasil, ele não vai ser branco lá nos Estados Unidos, mas ele vai continuar sendo branco no Brasil. Então, assim, não é uma questão que vai ter
a ver, pelo menos até onde eu já estudei, onde eu já vi, inclusive, vocês podem ir lá no Instagram da Isabel, que ela explica tudo. Não tem mais a ver com fenótipo do que com genótipo, né? E vai ter muito a ver com isso, com um pouco do que a Raquel falou, misturando com o que a Andrea falou, né? Que não é só uma questão pessoal, mas vai misturar um pouco de uma coisa com a outra. Inclusive, esses dias eu vi um vídeo de uma moça no TikTok que ela diz que participa, né, de uma banca de heteroidentificação, e aí ela vai falando dessas nuances, mas, assim, eu acho que o mais importante é a gente entender isso, que nos Estados Unidos, assim, o que vale para lá não tem nada a ver com o que vale para cá, né? Então, uma pessoa aqui, que eu tenho um pai negro, eu tenho uma mãe negra, não, no Brasil, não, você não pode afirmar, pois então eu sou negra, né? E aí, a Raquel falou da questão da certidão de nascimento, tem a questão que lá, em 1983, quando eu nasci, eu era vista como parda. E hoje em dia, se alguém me perguntar, eu sou lida como uma mulher branca. Eu né? Eu não sou uma pessoa parda, porque eu sei que, de acordo com o IBGE, as pessoas negras do Brasil são as pessoas as que se identificam como pardas e como pretas, né? Então, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa parda porque eu vou entrar na estatística das pessoas negras, né? Então, assim, é um negócio muito sutil. E aí, assim, eu acho que o tempo vai passando e claro que não vai nunca tá muito claro, mas tem a ver com o tempo, né? Então, a gente tem que também prestar muita atenção nisso, da questão de como é visto no tempo. Né, eu digo, pelo menos de tudo que eu já li, eu acho que o perfil da Isabel, que as meninas indicaram, não sei se todo mundo conhece, é perfeito. Inclusive, a Isabel, ela é uma mulher negra de pele clara, que muitas pessoas não consideram ela como uma mulher negra. E ela fala muito sobre a experiência de vida dela, sobre tudo que ela já passou, de acordo com o fenótipo dela, né? Então, pelo menos essa é a percepção que eu venho tendo dos estudos que estão sendo feitos. E aí, claro, eu não estou levando para a biologia, porque tudo que eu leio tem a ver com antropologia e, né, o pessoal da sociologia estudando, né? Então, só um comentário. Tá fechado, amiga, teu microfone. Eu caí 500 vezes aqui nessa conversa, perdi o miolo quase todo, mas deu para pegar pelo menos alguma coisa, né? Deu para pouco aqui, a internet caiu. Mas, gente, assim, são 9h10, como eu falei para vocês, hoje eu não posso esticar, eu tenho uma aula para preparar para amanhã, 9 horas da manhã, estou muito bem acordada dando aula, indo dormir hoje provavelmente às 3. Então, que é o lance da procrastinação, que é o meu sobrenome. Vamos ficar por aqui, vamos fazer esse encerramento, mas eu queria saber se mais alguém quer falar alguma coisa. Eu não quero que ninguém saia entalado, né? Assim, algo que chamou a atenção, um registro que foi importante da leitura, né? Enfim. Posso falar uma coisa só rapidinho? Eu queria... Desculpa, Aline. Vai, fala, Aline, depois eu falo. Acho que a Aline falou de um tiro no próprio pé, e aí eu pensei muito na ideia de que, ao se definir, você também... o corpo é político, e dá a entender que você vai falar aquilo o tempo todo. Então, eu imagino que, como, né, vocês como psicólogas, ao se definir como uma mulher negra, você cria todo um estereótipo. Pronto, agora eu vou ter que fazer uma palestra, vão me chamar para palestrar sobre o quê? Sobre racismo. E eu só queria falar, sei lá, sobre outra coisa que eu estou estudando. Eu vejo muito isso, porque, né, tem amigas que têm uma formação maravilhosa, assim, com doutorado em áreas muito específicas, mas são chamadas, né, na escola para falar sobre racismo, entende? Então, assim, às vezes, por mais que o posicionamento seja fundamental, eu entendo essa ideia de, às vezes, o tiro no pé também nesse sentido, de você, principalmente no campo profissional, pronto, agora as pessoas vão me ver como uma bandeira, né, não mais como uma pessoa que tem várias instâncias, e não só esse atravessamento. E essa é justamente uma questão que a Grada traz também, né? Conversando com as pessoas que estão na pesquisa, né? Ela diz que a mulher negra, ela nunca é a mulher, né? Ou uma pessoa. Ela sempre está num ambiente carregando algo muito maior do que ela mesma. Ela carrega um povo inteiro. Ela é sempre a representação de algo que é maior do que ela. E isso é um fardo. Isso é pesado. E isso também tem algo de uma alienação, né?
porque não se é em si. Se é um todo. Tá? Então, e isso é muito recorrente, né? Aqui ela não pode errar, ela tem que ser a melhor, porque ela representa não ela mesma, mas ela representa toda uma raça, né? Um coletivo. É foda, é muito foda. Dé. Oi, não, é só porque porque o encontro foi curto. Foi curto, é 1h30. A gente Vocês que estão sentido mais curto, ó. acostumados, vocês estão muito mal acostumadas. Eu tô mal acostumada. Não, compreendo total. Não, eu achei que a gente ia falar sobre a questão, que eu acho que uma coisa que toca muito toda mulher branca, ou menos, um pouco mais branca, é a questão da empregada doméstica. E aí eu acho que a gente ia tocar no assunto, a gente não tocou aqui, porque eu acho que esse racismo cotidiano acontece nessa instância doméstica, sabe? Diária, pelo menos semanal, né? Para quem e é muito forte, né? Isso é muito forte, gera muitos, enfim. Mas não vai dar para a gente discutir isso, Não, mas mas nem se preocupe, porque agradecer. esse tema ele vai aparecer quando a gente estiver conversando sobre o próximo livro. É como eu falei, né? O livro da Grada, ele não tem como a gente esgotar ele aqui. Não tem, impossível. A gente podia passar 4 noites seguidas e não esgotar. Mas ele vai retornar. Quando a gente for falar mês que vem, por exemplo, da Ponciá, a Grada vai voltar. Quando a gente for falar de Sweet Tokyo, ela vai voltar nesse ponto que você está trazendo, né? Então, a gente vai voltar, o bom de ter os livros, assim, colocados em escadinha, né? É que a gente vai poder fazer a costura ativa agora, de uma leitura com a outra, uma leitura com a outra, uma leitura com a outra. Então, a gente vai falar sobre isso. Mas só um ponto que a Dea trouxe que eu acho muito interessante, só para eu não perder esse raciocínio, é esse lance a mulher branca no lugar de opressora de mulheres negras, né? Assim, dentro desse lugar do trabalho, né? Em que a mulher branca é permitida explorar outros campos da vida, inclusive as suas questões existenciais e etc e tal, e vou lutar pelo aborto, ou contra o aborto, e vou decidir sobre métodos anticoncepcionais, e vou lugar mercado de trabalho, mercado de trabalho, né, assim. Mas para elas terem esse espaço de luta, existe alguém fazendo a comida da casa dela, né, existe alguém limpando o banheiro dela, né, e é uma exploração mesmo, inclusive o Casanello vai falar dos dispositivos, né, o dispositivo materno, por exemplo, é um dispositivo que é explorado. Uma mulher racializada que deixa de cuidar da própria vida para cuidar da vida de uma outra mulher, uma mulher branca. Né? E é engraçado como o racismo cotidiano ele é uma violência e acaba sendo tão introjetado, é tão sutil que as reproduções elas se dão, inclusive, dentre as pessoas racializadas, os homens, por exemplo. Eu estou assistindo Big Brother, né? Nem só de filosofia vive a gata, né? Então eu tô assistindo Big Brother. E o Rodriguinho, que é um dos personagens, tá? Que é o Rodriguinho dos Travessos, ele tem uma série de falas problemáticas, né? E uma delas que me chamou muita atenção foi ele se referindo que na casa dele ele não fazia serviço nenhum. E que para isso ele tem, entre aspas, as minhas meninas. Né? E aí eu pensei, minhas meninas? Né? E a menina me chamou a atenção porque dentro dessa cultura tão racista que é o meu estado do Ceará, se tem o hábito de chamar as empregadas domésticas de meninas. A menina que trabalha lá em casa, essa é a expressão. Né? A menina que faz a minha comida, a menina que toma conta das crianças. É a menina. E essa menina é, muitas vezes, tá, estúpida a maioria das vezes, uma mulher negra, uma mulher parda. Certamente uma mulher pobre. Né? Então, a fala dele me chamou a atenção porque ele é um homem negro. Assim como um outro personagem interessante do Big Brother, que é o Luigi, que é um homem negro periférico, né? Que se refere a outras pessoas negras como macacos. Que é um outro ponto que a Grada traz também, né? Sim, a infantilização e a animalização das pessoas negras. Então, é isso que o racismo cotidiano faz, como fruto do racismo estrutural.
O racismo é tão importante entender o racismo estrutural porque ele acontece a ponto de influenciar pessoas negras. Exatamente. A violência. Aí é escrachado demais, né? Aí é o café com pão. Aí é o de sempre, tem um medo, é um agressor, meus gatilhos, é um monstro, como a outra falou também, né? É um monstro. Eu nem preciso entrar, aí é mais grau da quilomba, né? Enfim. Aí, só entrando também nessa questão aí do que ela falou agora de Vanessa e Yasmin, ao mesmo tempo que elas repudiam o Davi, pelo fato de ser negro, que não dá para negar que é por isso, elas aceitam o Rodriguinho porque ele é um negro rico. Mulher, Vanessa Camargo, falando que tem medo do Davi, casada com o Dadola dela e filha do Zezé de Camargo. Pois é. Mas é por aí, porque... Assim, amiga. De Deus, eu estou me tento. Ela tem gatilho com homens que gritam. Com homens que gritam, Dadola Bela e o Zezé de Camargo. Homens negros, né? Homens negros. Então, assim... Deixa eu verbalizar a pergunta que vocês escreveram aqui, qual é o próximo livro, que eu me perdi também. E a história, e o filme? Tinha um filme. Vai rolar, mulher, peraí. Tá. É porque agora em janeiro meio que avacalhou as coisas. Aí eu quero dar uma dica de um filme, Os Assassinos da Lua das Flores. Não sei se vocês já assistiram. Tem muito pano para manga para discutir, assim, a condição da mulher. O filme tem umas coisas que deixam meio em aberto, mas a condição de uma mulher não branca, né? Eu gosto muito dessa expressão não branca, né? Porque cabe 99% da população. Estou exagerando, assim, mas muita gente, a maioria da população. Então, os não brancos, uma mulher não branca que casa com um cara inferior a ela, assim, moralmente, intelectualmente, enfim, eticamente, tudo mais, porque ela é considerada incapaz, né, pela jurisdição, pela lei, né? Então eles precisam de ter representantes, porque os índios muito ricos, né, indígenas muito ricos, mas eles não têm capacidade de se gerir os seus recursos, né? São considerados incapazes. As mulheres são consideradas incapazes. Então, assim, elas casam com homens brancos, a maioria, mas isso não é questionado, que é quase forçada a se casar com homens brancos, porque os homens não brancos estão fodidos. São assassinados ou viram bêbados, que é muito parecido com a realidade dos homens negros, né, na nossa sociedade. Mas, assim, dá pano para manga. Só dando a dica aqui para assistir o filme. É longo, mas vale a pena. Vou assistir. Amanhã, quando eu tiver me recuperado do baque, que vai ser, que foi minha semana, eu vou assistir, fazer um pipoquinho, ver um bom filme, estou precisando. Mas, então, assim, respondendo por cima, já para vocês se prepararem, o próximo livro é Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo. É um livro fininho e vai nos trazer de volta a Grada Quilomba, tá? Então, não se angustiem com o que não foi falado hoje, a gente vai retornar sempre, tá? E vai ter, sim, um cine-debate. Eu não tenho data ainda, mas é para ser um cine-debate no primeiro semestre e no segundo semestre. Então, vai rolar esse semestre ainda, a gente vai assistir, claro, se vocês toparem, né? A Encantadora de Baleias, né? Que é um filme muito lindo. Já estou com o filme, já consegui o filme legendado, já está no YouTube, eu não posso compartilhar, porque ele tem copyright, né? Então a gente vai ter que assistir juntas, tá? E é isso. Vamos ficar por aqui. Peço desculpas aí pela coisa menos agilizada hoje, não pude estar relaxada aqui com vocês por conta dessa pendência que ficou, mas se preocupem não que em fevereiro eu vou estar mais organizada. Tá? Eu assisti na faculdade. Foto. Sim, vamos tirar uma fotinho primeiro registro, né? Porque eu acho que o último encontro de novembro, a gente não tirou foto. Eu tirei, mas eu não sabia fazer a coisa, mas agora eu sei. Então, vamos. Se alguém puder também tirar, dar o seu print, ou bater a sua fotinha, né? E colocar, assim, para não ficar só comigo, porque eu sou uma ameba ainda, tá? Nesses negócios de tecnologia, mas Deus é mais. Então, vamos aqui, vou dar um print. 1, 2, meia aí, já. Pronto. Vou botar lá para vocês. Quem tiver também, bota lá. Gente, muitíssimo obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Vamos continuar a conversa, vamos continuar a discussão.
próximo mês, Ponciá, tá certo? Um cheiro. Muito obrigada. Obrigada, Nara.